Olá pessoal, sou Leandro Moura, estudante de psicanálise e na verdade esses estudos que eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade como eu posso dizer, é uma maneira que eu tenho de estudar, né? A gente vai lendo aqui os textos, enfim, interpretando ou tentando interpretar e ao mesmo tempo vocês vão adquirindo conhecimento junto comigo. E também podem, né, trazer comentários aí, trazer questões aí nos comentários, alguns questionamentos ou algumas questões que talvez possa divergir do que eu estou falando. Enfim, mas aqui o meu objetivo é aprender. E daqui no futuro ser um terapeuta, um psicanalista, que é o que eu pretendo. E claro que a faculdade, cada disciplina ela traz 6 aulas. Então hoje é a nossa terceira aula, clínica com criança. Certo, pessoal? Então vamos começar pro texto. Mas antes, que como eu faço assim a questão do estudo também, eu aproveito sempre quando eu gravo vídeo, enfim, eu acabo assistindo o vídeo. Por quê? Porque daí para poder fixar o conhecimento também. Então essa é a maneira que eu achei de estudar. E aí, vendo a aula passada da Clínica 2, teve uma questão ali que eu trouxe, que o texto trouxe, eu acabei aproveitando para falar algo, mas depois ouvindo eu vi que não... Até peço desculpas nesse sentido. Por exemplo, quando fala da questão da banalização ali das patologias, enfim, com as crianças, que apesar de ser uma coisa boa, que a psicologia está se expandindo, que as pessoas estão aceitando mais a psicologia ou levar as crianças para tratamentos psicológicos, ao mesmo tempo está tendo uma banalização em que sentido? Que a criança ela está... Qualquer coisinha o médico vai lá, tem um CID ou tem uma questão, e aí já taca ali remédio na criança e nem sequer realmente vê se a criança tem ou não tem. Então, só que daí eu falei ali na questão, até trouxe a questão do autismo, que tipo, para que serve saber se é autista ou não? Entendeu? Uma coisa assim que eu falei, assim que eu sinceramente depois assistindo não achei legal. Então até peço desculpas até para quem tem filhos autistas, enfim. Não foi nesse sentido que eu falei. Eu tentei falar no sentido da banalização ou de interpretar talvez alguma doença que a criança não tem, ou alguma questão da criança, ou enfim, doença ou não doença, ou algo que já nasce com a criança, enfim, uma criança especial, mas não foi no sentido de desmerecer. Essa é a verdade, que ali eu assistindo pareceu que como se eu desmerecesse, como se tipo não tivesse importância em saber. Não, dependendo, se a criança realmente tem aquilo, tem alguma questão, ou um autismo, ou no autismo, no caso foi que eu falei, óbvio que é importante e a criança daí, os pais vão saber conduzir, saber dar um medicamento correto, levar em terapias corretas, enfim, dar um encaminhamento que a criança merece. Tá, pessoal? Então eu peço até desculpas pelo jeito que eu falei, que não foi a intenção, que eu pensei, eu estava com um outro raciocínio, essa questão de que tudo se banalizou e parece que é uma importância assim, saber um CID, parece que aí as pessoas ficam bem, digamos, eu tenho TDAH, então eu estou bem. Então, e eu acho errado isso. A questão da banalização. Agora, claro, em saber realmente o que é importante no momento que descobre que realmente tem aquilo ali, e é importante para quê? Até para fazer um tratamento correto. Então, só isso que eu quero trazer antes de começar o texto dos nossos estudos de hoje. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, peço minhas desculpas, trago minhas desculpas aqui. E aí, começando aqui com o tema 1, a importância do brincar para o desenvolvimento e o psiquismo infantil. Então, para ver como é importante a questão do brincar, que numa época muito distante, assim, não tinha a criança era muito digamos assim, era muito vista como adulto, ou melhor, os adultos transformavam ela em adulto. Então, em termos de a questão de vestir tudo, então as crianças não tinham muita liberdade para brincar. Só que o brincar é muito importante. E aí aqui o texto é o que vai trazer a importância do brincar para o desenvolvimento e o psiquismo infantil. Olha quanto é importante isso. Então, desde o início do século XX, a experiência lúdica vem sendo objeto de observação e pesquisa no campo da psiquiatria.
psicanálise e pedagogia. A história já descrita a respeito da psicanálise de crianças, a partir das descobertas de Freud, que, né, quem não lembra do caso do pequeno Hans, e até também do próprio neto do Freud, que brincava com um joguinho de jogar e voltar, uma corda, uma coisa assim, um objeto de vai e vem. Então tudo isso já vem vindo desde lá de trás. E com as percursoras Anna Freud, que trabalhou com crianças especificamente, e Melanie Klein, porque lembrando que Freud, não, apesar de ter analisado algumas crianças, ou ter pelo menos a distância, enfim, né, não se preocupava muito em pegar crianças, Freud ele trouxe algumas teorias em cima de crianças, mas na maioria com adultos que descreveram sua infância, não uma criança diretamente. Já Anna Freud, Melanie Klein e outros que vieram a posteriori focaram muito não, mas trouxeram também a questão com análise com crianças mesmo. E aí ressalta aqui, continuando o texto, né, com as precursoras Anna Freud e Melanie Klein, ressalta sobre a descoberta, o estudo e os avanços acerca do sentido do brincar, sua função e sua possibilidade de utilização no setting terapêutico. Isso é, então quando estiver tratando crianças, é muito importante ter brinquedos ou algo que a criança possa brincar no setting terapêutico. E quando falo em setting terapêutico é onde está o consultório ali, onde está havendo análise. E aí, continuando aqui, tratar da importância do brincar para o bebê e para a criança é falar sobre a própria estruturação e desenvolvimento infantil. Olha como é forte a questão do brincar, que ela fala sobre a própria estruturação e desenvolvimento infantil. Olha o quanto impacta. Então, jamais se desvincula do outro. O brincar pertence à natureza humana. Então, eu já disse que é uma coisa inata, ou muito bem antes, assim. E sua função primordial é a descoberta do mundo, por meio do qual a criança desenvolve capacidades como atenção, memória, imitação, habilidades motoras e agilidade. E também é um facilitador do processo de socialização, comunicação e expressão. E a partir da brincadeira que ela aprende e principalmente exercita sua criatividade. É aquela coisa que é óbvia, mas ao mesmo tempo tem que ser dita. E realmente, vários tipos de brincadeiras, que nem eu lembro assim, pega paralítico. Então a questão da velocidade e na hora de parar, ou jogo de carta, jogo de memória, ou de blocos que tem que estar montando, equilibrando, né, manuseando ali, a criança vai trabalhando a destreza motora. Então vários tipos de brinquedos, brincadeiras que são bem importantes assim para a criança mesmo. E aqui continuando, a estruturação psíquica engendra a união de dois campos absolutamente heterogêneos, o corpo e a linguagem. Então, duas coisas que unem, no caso, a questão do brincar, o corpo e a linguagem. Então, o enlace entre elas permeia a estruturação do sujeito. Então, o sujeito vai se estruturando através do corpo e da linguagem. Então, a fala e os movimentos. Aí fala a estruturação do sujeito, que permite o nascimento do corpo demarcado, erogenizado, chamado de ego. Então é onde vai construindo o ego, a nossa própria pessoa. Lembrando que na psicanálise são três entidades, digamos assim, podemos dizer entidades, mas não é entidades. São estruturas psíquicas, para ser mais, digamos, formal, que é o id, o ego e o superego. Né? Para quem não lembra, o id é o inconsciente. Claro, estou sendo muito simplista aqui, que vai muito além disso, mas o id seria o inconsciente, o ego é o nosso a consciência, é o que nós somos, e o superego é aquele que dita as regras. Então, só para trazer um remember aqui. Então, as brincadeiras que o bebê vivencia com a mãe no próprio corpo circunscrevem um corpo significado. Então, tipo, vai trazendo significado para aqueles movimentos. Então, a mãe, durante os cuidados com o bebê, introduz brincadeiras prazerosas que extrapolam a pura satisfação das necessidades.
assim como supõe um brincar por parte do bebê, quando essa realiza produções que levam a uma satisfação além da necessidade. Então, nessa atividade, a criança é tomada pelos estímulos táteis e partículas de linguagem, lembrando que esta é verbal e não verbal. Tipo, às vezes a criança, a mãe vai falando com um bebê, vai fazendo sons ali para a criança, mas ao mesmo tempo também vai tocando, vai fazendo cosquinha, mexendo no rosto. Então vai tendo todo esse contato pele, fala, ouvido. Então isso é muito interessante assim, e isso vai se constituindo como sujeito o bebê e como pessoa no futuro. Então para ver como certas coisas que parecem banais em partes é muito importante e pode afetar até o futuro da pessoa. Então, no caso dessa questão do verbal e não verbal, do tátil, vai se diferenciando da mãe, vai edificando o próprio corpo, o bebê vai se percebendo como sujeito. Essa é a realidade. De forma que possa advir um sujeito, ó, que nem aqui conclui que eu falei. Então temos aí um primeiro tempo do brincar, um brincar que é suposto no bebê por parte da mãe. Então o bebê meio que brinca, mas a mãe que acaba induzindo aqui, pelo que eu estou entendendo. Dito de forma didática, trata-se do brincar no tempo da função materna, em que esse bebê é tomado por essa mãe, tocado, falado, incomodado por ela. Na verdade, uma interação mãe e bebê. E as crescentes marcas constituintes do corpo se precipitam aos poucos no bebê. Então, digamos que o bebê ele vai se constituindo aos poucos. Cada movimento que a mãe faz com o bebê vai se constituindo como sujeito. E aqui, como fala, numa percepção de distância em relação à mãe. Lembrando que no começo bebê e mãe, para o bebê é tudo uma coisa só. Ele não consegue diferenciar. Melhor, não é que ele não consegue diferenciar. Ele não se percebe como uma coisa diferente da mãe. Para ele é tudo a mesma coisa. Só que com esses movimentos da mãe, aos poucos ele vai se percebendo como sujeito. Essa é a realidade. Então as crescentes marcas constituindo no corpo se precipitam aos poucos no bebê, numa percepção de distância em relação à mãe, como eu falei. Experiência essa produtora de angústia. Tá? Que o bebê também, ao mesmo tempo, ele vai sofrendo angústia, ele não tem só prazer. Como assim angústia? Quando ele tem fome, por exemplo. Quando ele tem fome, ele começa a chorar, começa a ter angústia ali, porque ele quer o seio da mãe. Então essa segunda função do brincar vem após esburacar-se e separar-se do corpo materno, quando ele realmente se sente separado. E aí vem a depressão que a Melanie Klein fala. Ele percebe que, lembrando do seio bom e seio mau, ele percebe que o seio bom e o seio mau são os mesmos seios. E aí onde vem a depressão do bebê. Sim, na questão de se dar conta disso. Então aqui falando, essa segunda função do brincar vem após esburacar-se e separar-se do corpo materno, tornando-se uno. É necessário preencher o conteúdo, dar volume, cobrir os buracos. Então assim por meio de brincadeiras simples como descobrir e cobrir, tipo, né? Para quem não se deu conta, extrair coisas de uma caixa e devolvê-las, tirar, botar ou encaixar peças pequenas em grandes, preenchendo-as, a criança aprende a significação de conteúdo interno e conteúdo externo. Segundo Jerusalinski, o brincar é o próprio trabalho de constituição do sujeito na infância, da inscrição da letra na borda entre gozo ao saber. Aí, o brincar é o próprio trabalho de constituição do sujeito na infância. Tá, até aí ok. Da inscrição da letra, então acredito que seria do simbolismo, da simbologia, as coisas que a criança está sentindo ou que está exercendo ali, na borda entre gozo ao saber, tipo, entre o gozo e o saber, o aprender, no caso. Então aqui, como é que fala aqui? Assim como a experiência do brincar na relação com a mãe, permite a ele ser tomado pela linguagem. Ele vai assimilando a questão da linguagem. A possibilidade da manifestação lúdica nesse momento representa ao mesmo tempo que permite assimilar a angústia experimentada na separação com a mãe,
que se refere à pré-história pessoal, quanto à capacidade de enfrentar limites e frustrações. Então, ao brincar, a criança desenvolve capacidades, apropria-se da linguagem que a toma e a constitui, ao mesmo tempo que a utiliza como forma de expressão. Então, o texto está bem claro aqui, está bem claro mesmo, assim, não tem o que dizer, assim. Então, o que diz aqui a continuação? A experiência de descontinuidade que enfrenta com a mãe é repetida, assimilada e enfrentada na brincadeira com pequenos objetos. Chocalho, mordedor, paninho, cobertor, ursinho, etc. O que na verdade isso aqui está dizendo? Quando fala assimilada e enfrentada na brincadeira com pequenos objetos. É que assim, pessoal, a criança ela vai sentindo angústias ali. E às vezes ela não sabe, ela não está ainda definindo que tipo de angústia, ou às vezes está, enfim, mas ela está aprendendo a lidar com aquilo, às vezes mesmo sabendo. Aí como é que ela faz para lidar com isso? Muitas vezes repetindo aquela angústia dela na brincadeira. Que nem o exemplo do Freud quando ele começou a observar o neto, que me fugiu o nome da brincadeira. É um nome em alemão, enfim. Mas quase todos os textos falam sobre isso quando fala da brincadeira. Que é de uma corda que a criança joga o objeto, tipo se eu não me engano é um objeto pendurado numa corda, assim. Aí ele joga a corda para longe, o objeto para longe, só que está grudado na corda. Depois ele puxa, que é o vai e vem, uma coisa assim, mas tem um nome em alemão. Mas, tá, aí vocês estão perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a angústia dele? Claro, porque a criança ela não sabe se a mãe vai voltar ou não. Porque às vezes a criança. Porque quando a criança é bebê, ela acha que é tudo uma coisa só. E depois ela vai se percebendo como sujeito. E ela vai vendo que a mãe não faz parte dela. Atende ela, mas não está 100% para ela. Porque a mãe também tem as coisas dela, tem a vida dela. Então a criança sempre fica com aquela sensação que a mãe pode ir e não voltar mais. E aquela sensação quando a mãe aparece de novo e tranquiliza a criança. Tipo, ó, ela está aqui. Mas quando ela some, entre aspas, a criança fica angustiada. Tipo, será que a mãe vai voltar? Por isso que vocês já viram que muitas crianças às vezes não conseguem ficar longe da mãe por causa disso, esse medo, angústia. E faz parte, e a criança tem que aprender a lidar com isso. E aí, no caso, o neto do Freud, ele jogava esse objeto e puxava. E aí, como é que Freud analisou isso? A sensação da angústia de talvez perder a mãe. Só que daí a criança, para lidar com a angústia, o que ela fazia? É como se ela tivesse no controle, como se o objeto fosse a mãe. Porque a mãe em si, ela não tem controle. Ela não sabe se a mãe vai voltar ou não. Mas o objeto ele tem. Então ele amenizava a angústia dele, fazendo que o objeto como se fosse a mãe. Então ele jogava longe, tipo, a mãe tá indo, mas eu posso trazê-la quando eu quiser. E aí puxa o objeto de volta. Então, de certa forma, representando na brincadeira, ele representava a angústia dele na vida real. Então foi assim que Freud descobriu, analisando, e é isso aí que o texto quer dizer. E aí pode ser por várias coisas. Então ocupa-se e diverte-se com que a angústia, aprendendo a lidar com a falta. Então esses objetos foram o que o Winnicott nomeou como objetos transicionais, os quais são oferecidos à criança quando há uma ruptura na continuidade dos cuidados da mãe. Então, por exemplo, o bico é um exemplo, que é um objeto transicional, que ele serve para, no momento, a criança lidar com a falta do seio, por exemplo. Então, aí a ruptura na continuidade, que a criança não tem mais o seio. Aí tem o bico, para tapar esse buraco. E para lhe permitindo suportar a separação. Então, brincar possibilita o exercício de a criança se curar por si mesma em relação a uma série de pontos potencialmente traumáticos. Então, o brincar é uma cura. A observação freudiana acerca de um menino que tinha o hábito de pegar objetos e atirá-los longe, vai falar aqui do famoso brinquedo. Ao mesmo tempo que emitia um longo e arrastado acompanhado de uma expressão de satisfação. Tornou-se paradigmática quanto à possibilidade de representar a ansiedade de separação enfrentada por ele com a partida da mãe, angústia de separação.
e a própria inserção da criança no campo simbólico, campo de alteridade com relação ao outro e uso da linguagem. Então os adultos que o cercavam concordavam que essa expressão representava a palavra alemã forte, que significa ir, partir. E Freud observava e o via tirando um carretel de madeira, amarrado a um cordão, então era um carretel, com muita perícia na borda de sua cama, escondendo-o atrás das cortinas, dizendo seu ó. Depois eu fazia reaparecer dizendo um alegre dá. Então o jogo é forte dá. Agora essa, que significa ali. Ao repetir a brincadeira, apropriava-se do fato da separação numa vivência repetida, recontada ao mesmo tempo que se apropriava da capacidade de também se separar. Então esse exemplo é paradigmático de brincar simbólico, e o desfecho desse momento descrito, conforme já colocado, só pode se estabelecer a partir de jogos constituintes do sujeito, estabelecidos pela díade mãe-bebê, díade quando fala em dois aí, que são precursores e que produzem como primeiras circunscrições. Tipo, as primeiras questões que vão acontecendo no sujeito é mãe e bebê. No caminho da percepção de que ele é um e a mãe é outro, quando ele vai se percebendo que não é uma coisa só. Esses jogos têm a peculiaridade de não ser nem só do bebê, nem só da mãe, mas criações produzidas no laço mãe-bebê. Então o jogo do forte dá, terceiro momento do brincar na fundação do sujeito para a estruturação psíquica, permite a criança sair da passividade e aceder à atividade. Pelo brincar, o bebê articula significantes diante de acontecimentos do real. Claro que aqui, né, pessoal, já está trazendo termos do Lacan, que confesso para vocês que eu acho ainda muito difícil, quando fala em significantes, real, imaginário, enfim. Mas eu espero que até o final do curso eu aprenda, não digo bem, mas pelo menos ter noção do que o Lacan fala. Claro que eu pesquiso muito vídeo sobre Lacan, enfim, só que eu acho que eu tenho que ver mais vídeos e ler mais coisas sobre ele. Porque não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Então, continuando aqui, a brincadeira de perder e recuperar objetos, ou de esconde-achou, que a criança incansavelmente repete, convocando o retorno do objeto perdido, no caso a mãe, além de exercitar a ausência e a presença do outro. Permite restituir a si próprio o efeito da falta sofrida na relação com o outro. Assim como a experiência do brincar na relação com a mãe permite a ele ser tomado pela linguagem, lançando-o ao mesmo tempo na possibilidade de representar a angústia vivenciada na separação com a mãe. Dessa forma origina-se pré-história pessoal, a capacidade de enfrentar limites e frustrações. Então assim que ele vai aprendendo. Então se no início do brincar do bebê era este e sua mãe, o bebê e seu corpo, o recurso de enfrentamento, a inserção no campo simbólico, para o distanciamento materno o impulsiona para a exploração do ambiente. Então a aventura solitária dessa exploração, tocar, pegar, bater e degustar, amplifica as experiências de distanciamento do outro. Então vai se distanciando cada vez mais, que é o que a gente espera no ser adulto. Que às vezes muitos não conseguem se desprender da mãe, por exemplo, ou às vezes só quer saber da comida da mãe, enfim. Então tem muito isso. Então essas brincadeiras acabam ajudando na questão psíquica da criança e para o adulto também, para formar um adulto, sem questões psíquicas aí defasadas. Ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento físico e motor da criança. Interessante isso. Então a criança imita em seu brincar aquilo que observa da vida adulta. Olha que interessante. Propiciando seu desenvolvimento, apropriando-se dos significantes, ou seja, identificando-se. Então ele vai tomando consciência do sujeito que ele é. Então pelo lúdico, no caso a brincadeira, apropria-se daquilo que lhe é desejado pelos ideais construídos pelos pais, numa particular construção, colocando seu desejo em ação. Claro que aí ele está agindo do jeito dele. Então a questão é que, seja com os outros parceiros ou articulando solitariamente a trama dos diferentes personagens, no faz de conta a criança tece uma ficção de si mesma, com possibilidade de vir a ser. Muito interessante isso aqui, hein?
E aí vem o tema 2, que é a representação na infância e a infância da representação. Acho que nem aquela história do sintoma da criança e sintoma na criança, da aula passada, que daí falava da criança que trazia os sintomas do pai, o sintoma da criança, e a sintoma na criança, a criança não tinha sintomas, mas ela jogava o sintoma dela no externo, que daí seria um princípio de psicose aí. Mas vamos ver aqui o que fala o texto. Então, tudo que foi apresentado no tema anterior facilita agora a compreensão da importância do conceito de representação para entender a dinâmica lúdica e sua manifestação no set terapêutico. Então, o entendimento do tema 1 é importante para esse, pelo que está falando aqui. Então, toda a possibilidade de expressão, comunicação, reflexão e mudança passa pelo uso da linguagem. Que, claro, quem fala em linguagem muito é o Lacan. Mas isso de fato é, lembro, né, que a nossa linguagem pode ser pelo corpo, pela expressão corporal, ou pela fala, enfim, ou às vezes até os sintomas. Então tudo é uma questão de linguagem. E até os sonhos. Então as representações e as particularidades, articulações dessas constituem o universo mental do homem. O inconsciente, a organização psíquica, ao mesmo tempo que permite a expressão deste mesmo universo. Ou seja, as representações fundam um sujeito e comunicam um sujeito. Então, tipo, na verdade vai se constituindo como sujeito, como pessoa, e também essas representações comunicam para ele, falam para ele. Então a gente vai recebendo essas informações e ao mesmo tempo incorporando, pelo que eu estou entendendo aqui, né, que fala do psiquismo, que é um aspecto primordialmente humano. Então consiste em linguagem, justamente porque se funda por meio desta. Então Chemama refere-se ao bebê como um sujeito que aparece no mundo cujas chaves ele inicialmente não tem, essas pertencendo muito mais ao que é previsto para ele no universo familiar, no discurso sustentado sobre ele antes mesmo que ele nasça. Esse outro, lembra do grande outro, que constitui em última instância a própria linguagem, e o acesso à fala é situado em relação a esse outro. Lembra que nem certas regras que existem, como é errado matar. Mas de onde veio isso? De um grande outro, que não se sabe quem, mas ele existe. Então a existência humana, em seu aspecto mais característico em distinção aos animais, comporta a capacidade de se expressar, de exprimir sensações, sentimentos, ideias, de se fazer representar, e primordial e principalmente de representar o que representamos para nós mesmos. Então, na verdade, aqui está falando da existência humana em seu aspecto mais característico em distinção aos animais. Então, algo que nos diferencia dos animais. Então ele está dizendo que comporta a capacidade de se expressar, de exprimir sensações, coisas que em tese os animais não fazem, na sua maioria. Sentimentos, ideias de se fazer representar e principalmente de representar o que representamos para nós mesmos. Então o que está dizendo que tudo isso faz parte da existência humana e só o humano mesmo. Então esse último aspecto, que é o que particularmente interessa para compreender a função e a importância das representações, a infância da representação é a possibilidade de representar antes mesmo da linguagem verbal estruturada. Lembrando que a linguagem não é só a fala. Nem já dizem, as pessoas falam com o corpo. Sim, falam. É uma linguagem. Então, a infância de representação é a possibilidade de representar antes mesmo da linguagem verbal estruturada, quando a criança atravessa a unicidade com a mãe. Lembrando que mãe e bebê é uma coisa só, para o bebê quando nasce, e nos primeiros meses ali. Experimenta a angústia de separação, quando ele se dá conta que a mãe é outro objeto, é um outro. No que essa vivência aponta para o fato de ser separada da mãe, e produz identificações. Então toda manifestação lúdica ou gráfica nesse primeiro tempo, em torno de 2 anos, revela traços que o estão marcando e traços que ele, o bebê, está demarcando, em um movimento de separação e distinção do que vivencia e do que é. Isso é o que Chemama nomeia de infância da representação.
Então, infância da representação. Então, é onde revela traços que estão marcando e traços que ele está demarcando. Então, um fator preponderante com relação à representação, então, o que prepondera, o aspecto da função de representância, o qual permite à criança, já em seus primeiros tempos, comunicar-se em suas brincadeiras. Então, isso é o aspecto da função de representância. Então, quando falo em função de representância, pelo que eu estou lendo aqui, é uma comunicação em suas brincadeiras, através das suas brincadeiras. Está representando alguma coisa. As representações lhe servem para transpor o universo mental. Então, tipo, a criança representa o que está passando na mente dela, coisas dela, no brincar. O universo que habita, as vivências que enfrenta. O discurso lúdico dela, assim como o discurso verbal do adulto, se processa em cadeia, em sequência associativa, revelando e reorganizando para o outro e para si mesmo. E aí vem a tema 3, né? A técnica lúdica, a ludoterapia. Vocês veem que agora já está se caminhando para uma questão mais prática de clínica. Então aqui, o que está dizendo aqui? O processo psicoterapêutico infantil tem como instrumento o brincar, e este desempenha uma função representacional. Então aquele brincar está representando algo. É com as representações produzidas no brincar que se opera o trabalho psíquico com a criança. Elas serão ditas, revistas, renomeadas, rearticuladas em um movimento de construção, desconstrução e reconstrução por meio do brincar. É onde vai dando significados. É a função alfa, né, pessoal? Lembrando da clínica em Bion, é a função alfa que a mãe representa ali, que vai dando nome. Só que, na verdade, o brincar também vai ajudando nesse processo. Então, a ludoterapia é a psicoterapia por meio do recurso lúdico, referenciada na abordagem humano-existencial de Virginia Exline, ou Exline, conforme estudado anteriormente no histórico da psicoterapia infantil. É uma estratégia utilizada pelo psicoterapeuta a fim de que se possa arrumar no sentido da autenticidade, aspecto que fundamenta a essência da psicoterapia de base fenomenológico-existencial. Então, o que está dizendo aqui? Uma estratégia, então, que nós terapeutas podemos utilizar. O que devemos utilizar, eu acredito, pelo que eu estou lendo aqui. Então, ela pretende oferecer um espaço de continência. Lembra do continente? De receber as angústias? A gente tem que ser continente, no caso do terapeuta. Permissiva, no qual a criança experiencia suas potencialidades, aclare seus conflitos e vivencie uma relação estimuladora de saúde. Então, ludo significa jogo. Terapia, recurso para ajudar. Esse significa para fora. E stencil, revelar, sobressair, emergir. Então, portanto, ludoterapia existencial pode ser definida como recursos para ajudar a criança a emergir, a surgir e revelar-se em sua essência por meio do jogo. Então, na verdade, é para a criança revelar o que ela é através do jogo. E claro que aqui fala num pequeno texto que existe um número interminável de técnicas específicas para ajudar as crianças a exprimir sentimentos por intermédio do desenho e da pintura. Então, independente do que a criança e eu escolhemos fazer em qualquer sessão, meu propósito básico é o mesmo. Minha meta é ajudar a criança a tomar consciência de si mesma e da sua existência em seu mundo. Cada terapeuta encontrará o seu próprio estilo para conseguir esse delicado equilíbrio entre dirigir e orientar a sessão. Então, em resumo, vou aprender na prática. Não tem outra. Então, Protásio apresenta algumas técnicas propostas por essa abordagem. Então, mas aí traz alguns exemplos aqui que é interessante. Então, o primeiro exemplo sobre através de jogos, que utilizam-se baralho, jogo da velha, memória, ludo, boliche, bola de gude, espião e muitos outros. Esse recurso coloca a criança bastante à vontade. No processo terapêutico, pode-se trabalhar a forma como ela joga, conhecer sua maneira de raciocinar, como lida com a competição, quais suas maiores preocupações durante um jogo, etc. Outras vezes a criança é introduzida em um jogo não conhecido anteriormente
e pode-se perceber sua forma de lidar com novas situações. Então meio que tu vai simulando as coisas através do jogo. Uma outra técnica aqui que o texto traz é o desenho livre. Então a criança manifesta um desejo de desenhar. O terapeuta acompanha o processo de criação, observa e, junto à criança, explora o sentido particular expresso pelo desenho. Então o terapeuta, em cima daquele desenho, vai explorando a criança, assim, no sentido psíquico, claro. Então, ao fazer isso, estará possibilitando a conscientização da criança de sua intencionalidade, ou seja, daquilo que a motiva a criar esse desenho, a usar essas cores e posicionar as figuras dessa forma, e assim vai. E aí isso é o desenho livre, dá para a criança decide ali o que vai fazer e depois se interpreta em cima disso. Mas tem o desenho dirigido. Então o paciente ele cria e desenha livremente, mas o tema é proposto ou sugerido pelo terapeuta. Então o objetivo do profissional é explorar por meio do desenho questões pertinentes àquele paciente. Assim, por exemplo, pode pedir que a criança desenhe sua família, seu mundo, seu quarto, sua casa, sua rotina, decora seus sentimentos, desenhe seus amigos como animais, adaptando o bestiário, né? Lembrando que os amigos animais, coisa tal que as crianças têm. Então o bestiário é uma possibilidade bastante útil no sentido de conscientizá-la de seus sentimentos sobre as pessoas que a cercam. Então, desenho dirigido. E tem as vivências de fantasias. A criança se expressa livremente na terapia em palavras ou em jogos ou em brincadeiras. E o terapeuta acompanha seu fluxo. Então, no entanto, a livre expressão é difícil e muitos seus sentimentos não vêm espontaneamente à superfície. Isso é. E aí que a fantasia pode ser um recurso valioso de explorar esses sentimentos. Por meio dela é possível relaxar a criança e deixá-la livre para encontrar espaços ainda não explorados. Aí também um outro tipo que dá para usar é recursos artísticos. Utilizam-se tinta, massa, argila, cola, água. Muitas vezes o terapeuta poderá trabalhar apenas o contato da criança com esses materiais, o que pode lhe ser bastante prazeroso, ou uma experiência asquerosa. Parece verdadeiro que a criança menor lida mais livremente com esse tipo de material, mas as maiores também demonstram satisfação no reencontro com a manipulação de argila e tinta. Volta à criança, com os quais tendem logo a construir algo. Assim, a utilização pode ser livre ou dirigida. A criança pode criar livremente, e o terapeuta buscará articular com ela o sentido do que está vivenciando. Ou o terapeuta pode sugerir-lhe que expresse algum sentimento por intermédio da argila ou utilizando tinta da cor de sua preferência. E aí, em função disso, dá para tirar uma boa base do que a criança está sentindo. Outra também que dá para usar é histórias e poesias. Então, a utilização desses recursos na terapia pretende a exteriorização de sentimentos e ideias em palavras. Essa não é uma tarefa fácil para todas as crianças, mas é um caminho bonito de ser trilhado. É algo que a criança em idade escolar se vê obrigada a fazer diariamente. Claro, porque tem crianças que não sabem ler e escrever direito, ou nem sabem ler, tem menos de 6 anos. Então tem esses pontos a ser considerado também. E aí também por livros infantis. Utilizam-se textos com ilustrações bastante sensíveis, explorando inúmeros temas pertencentes ao mundo das crianças. E quando uma criança escolhe um desses livros, abre-se um tema a ser explorado, um universo afetivo a ser compreendido. Também outro método aqui é a dramatização. Tem bastante coisa para se usar num set terapêutico. Interessante. O que nos diz aqui a dramatização? A criança pode fazer uma brincadeira dramática livre utilizando os objetos da sala como a casinha de bonecas, objetos de casinha, bonecos, fantoches, bonecos, armas, carros, etc. Nessas brincadeiras, quando o terapeuta é convidado a contracenar, é importante que atue segundo instruções da criança, para que não represente o personagem pelos próprios critérios. Então é uma coisa bem livre para a criança mesmo. Mas pelos critérios da criança. A brincadeira da criança pequena é sempre uma dramatização, pois ela dramatiza seu mundo, a escola, a casa, as relações. Também tem testes projetivos. Na ludoterapia, o terapeuta pode utilizá-los como recursos para explorar com a criança os significados externados, caso jogos, de forma que o material produzido seja discutido, pensado e questionado. O que importa é o significado emergente.
No caso aqui trouxe um exemplo do teste projetivo ômega, que é um teste de percepção temática para crianças. E aí tem o CAT também que usa, que é o Rorschach, teste psicodiagnóstico. Deu um trava-língua agora. Bom, talvez o horário também, enfim. Teste psicodiagnóstico de Hermann Rorschach e os testes psicológicos tendem a ser utilizados prioritariamente no período da avaliação com visitas. Uma avaliação com vistas à elaboração do parecer diagnóstico. Então, na psicanálise, ainda que também se considere o brincar como uma expressão do universo infantil, como ocorre na ludoterapia existencial, diferentemente dessa, disponibiliza-se a utilização dos materiais lúdicos e gráficos para a criança, trilhando as escolhas e as verbalizações feitas por ela, ou seja, mantém-se em associação livre. Aí continua tendo análise. É importante que a criança brinque, se assim o quiser, livremente. Claro, como a psicanálise é aquela coisa do deixar livre, da livre associação, obviamente o brincar também tem que ser na mesma lógica. Pelo que eu vi aqui, para mim é claro isso. Então é importante que a criança brinque, se assim o quiser, livremente, de forma a tecer em sua rede discursiva, deixando o inconsciente operar ou brincar. A criança fala, além das palavras que possa verbalizar, também por seu brincar. Então, lembrando que é uma linguagem também. Pelas histórias que monta em sua brincadeira e pelos comentários que faz sobre as brincadeiras. E aí Fleser salienta que desde que começa o brincar é provedor, produtor de uma ficção de um texto que vai recriando uma realidade e produzindo uma representação do mundo. Então, no trabalho clínico psicanalítico com a criança, se exercita o brincar nas suas mais variadas formas. Seja com o jogo de competir, ou de montar, seja o desenho, a modelagem, o recortar, o colar, bonecas, carrinhos. O importante é que a criança simplesmente brinque, livremente, de forma a tecer sua rede discursiva. E aí é onde o terapeuta vai prestando atenção na criança, deixando o inconsciente operar brincando. Então, um brinquedo na clínica com crianças é utilizado como significante, produzido pelo sujeito e não como símbolo, ainda que a brincadeira e o objeto sejam os mesmos para diversas crianças. Então, o paciente dará um sentido próprio ao brincar, articulando significantes próprios por meio de suas experiências de vida. Tipo, no brincar ele vai dando significantes, vai tendo significantes naquilo. Seria basicamente isso. De vida. A análise de crianças é ancorada no discurso que faz do brinquedo um objeto de discurso. Deu uma bugada aqui. A análise de crianças é ancorada, toma como apoio ali, no discurso que faz do brinquedo um objeto. Então é quando a criança está brincando com aquele brinquedo, mas ali, na verdade, aquele brinquedo representa um objeto de discurso. Então, nas palavras de Jerusalinski, uma criança suporta em seu brincar o dizer do que ainda não pode falar. Claro que aqui dá a opção de brinquedos, coisa e tal, assim. E aí fala que o terapeuta intervém no mínimo e somente para permitir que acabada a mais emocional das dificuldades e conflitos da criança com ela mesma ou com as pessoas que estão à sua volta. Então as crianças estabelecem muito bem a diferença entre o trabalho psicoterápico e a realidade das relações humanas na vida social. E aí vamos entrar no tema 4, que é a técnica gráfica. O que será que é essa técnica gráfica? Então, no método psicanalítico, os desenhos infantis produzidos no set terapêutico, assim como o brincar, têm a função de representar o sujeito. Lembra que tudo que se faz é uma linguagem. O desenho é tomado em sequência a outros desenhos, em sequência às sessões, sequência ao que é dito, falado e feito em cadeia. Então, o desenho nesse manejo é destituído de qualquer significado a priori, descolado. Ou melhor, continuando aqui, descolado de simbologias predeterminadas. Então o significado se dá no après-coup. O coup. Trata-se de uma produção inconsciente. Além de dizer que corresponde a uma estrutura de corpo que a criança projeta, concretizando uma imagem inconsciente
e com a qual articula sua relação com o mundo. Então, o doutor ressalta também que o desenho é um equivalente de um sonho, é em si mesmo um sonho, tratando assim como um comunicado a ser decifrado. Ele reproduz a problemática que surge no sintoma, cabendo ao analista o trabalho da interpretação junto àquilo que é narrado pelo paciente, oferecendo contorno ao real sobre a perspectiva imaginária. Então, na verdade, assim, a criança ela vai brincando ali, e claro que é um comunicado a ser decifrado, que a criança está reproduzindo ali a problemática que surge no sintoma. Então aí cabe ao analista o trabalho da interpretação junto àquilo que é narrado pelo paciente. Então, conforme a criança vai falando, coisa e tal, ou no brincar ali, o analista ele vai interpretando ao longo do tratamento, oferecendo contorno ao real sobre a perspectiva imaginária, tipo, vai dando realidade naquilo. Gabriel Balbo diz que no princípio de todo tratamento com uma criança enuncia a regra fundamental, nas suas duas modalidades de não omissão e não discriminação. Permito a criança desenhar e depois dizer alguma coisa a respeito, já que não me interesso verdadeiramente senão pela articulação dos enunciados. Uns dizem que é mais importante a pergunta do que a resposta. Então o desenho possibilita a emergência do recalcado. Claro, está trazendo mensagem ali, né, pessoal? Devendo se deixar saltar na sequência de desenhos, não deixar a criança ali desenhando. Não apenas os de uma única sessão, mas os feitos na sequência das sessões do processo. Então não dá para se resumir a uma sessão apenas. Podendo se retomar ou relembrar, associar, articular e apontar aspectos que se repetem, se destacam nos desenhos já feitos. Para a gente encontrar um padrão. Os desenhos permitem um reposicionamento subjetivo para a criança, diante de situações que a oprimem, assustam ou ameaçam. Então, por meio deles, o paciente decodifica, delimita a angústia, permite que se afaste do mal-estar, dando nome, corpo e existência simbólica, distanciando-se da vivência muda e amordaçante. Lembra da questão da função alfa da mãe, que vai dando nomes aos bois, digamos assim, das angústias do bebê, da criança. Então a criança ela vai assimilando ali, vai simbolizando as angústias. É onde a criança vai aprender a lidar com elas. E aí o nosso último tema aqui, que é a técnica dramática. Primeiro falou do desenho, primeiro falou dos jogos, e agora a técnica dramática. Como funciona? Então aqui fala a perspectiva psicanalítica. Como é que funciona na perspectiva psicanalítica? A dramatização é um recurso técnico utilizado na psicoterapia infantil, que não está restrita à abordagem psicodramática. Então essa modalidade está relacionada muito mais à capacidade de criação e de fantasia da criança do que uma imposição metodológica. Pode-se dizer que todas as abordagens dão pertinência a essa forma expressiva e elaborativa que a criança utiliza, resguardando as diferenças de uso, condução e manejo que cada um tem. Então a dramatização, seja na projeção de histórias, utilizando fantoches ou bonecos, ou seja pela ensinação do próprio paciente, permite que se comuniquem ideias, vivências, situações que dizem respeito ao próprio sujeito, ou à própria criança, a família, a escola, etc., as quais precisam ser elaboradas. Então as representações produzidas por meio do como ser ou do faz de conta torna possível reviver o que perturba e o que não se compreende, o que dói, tudo o que precisa ser revisto e ser ressignificado. Então, subvertendo papéis e posições muitas vezes por inversões de papéis, no brincar aparece a essência do brincar, seu caráter recreativo, diferente de questões adultas, por exemplo, ainda que ele também pode ser recreativo. Então, na cena lúdica, a criança atua sua representação, mergulha intensamente manifestando emoções, pensamentos capazes de engendrar mobilidade e impulso para a efetuação do sujeito. Então Hegel diz que o analista deve evitar a introdução de suas próprias fantasias e personagens. Olha só, tem que deixar para a criança. Ou seja, deve participar da história criada pelo paciente. Deve se atentar às interpretações para que não interrompa a forma de brincar da criança e nem iniba a sua criatividade. Então tem que deixar soltar, não pode dizer, isso aqui está errado, fazer uma coisa assim. Tem que deixar a criança e aí vai ser analisando. Então isso implica aceitar a condução que o paciente dá à encenação, sem precipitações que visam o sentido, a coerência. Então, tipo,
Não é eu que decido o que a criança vai fazer, ela mesma decide. Perspectiva do psicodrama. As técnicas básicas do psicodrama se fundamentam no que Moreno chamou de matriz de identidade, lembrando que Moreno que criou a psicodrama. Elas estão associadas às fases do desenvolvimento da criança e deve ser utilizado de acordo com a pertinência e indicação clínica baseadas em avaliação prévia. Então ele está dizendo que aqui as técnicas da psicodrama, pelo que está falando aqui, só devem ser utilizadas de acordo com a pertinência, tipo, se é pertinente mesmo, e indicação clínica baseada em avaliações prévias. Então não é simplesmente só usar a perspectiva psicodrama, mas tu vê que tem um embasamento por trás, assim. Então não é sair aplicando, só se realmente é necessário. E aí vem a técnica do duplo. Esse texto eu estou vendo que está bem prático assim a questão. Então como é que é a técnica do duplo? O terapeuta se expressa clarificando para a criança os sentimentos que naquele momento ela não consegue expressar, ou até mesmo identificar. Então o terapeuta ele vai clarificando a criança, vai dando nome aos bois, digamos assim. Então o profissional deve se posicionar ao lado do paciente, com a mão em seu ombro, usa o pronome pessoal eu, e ao fazer a intervenção clarificadora de vivência emocional, deve adotar a postura corporal, o tom de voz, a forma peculiar do paciente falar e se expressar, objetivando expressar ao máximo a sintonia emocional. Então o duplo pode fazer perguntas, questionar sobre tais sentimentos e ideias, a fim de que ocorra uma identificação por parte do cliente com o seu duplo. E aí traz uma outra técnica aqui, que é a técnica do espelho. Então a gente viu primeiro aqui que é a técnica do duplo, que tipo o terapeuta ele vai clarificando a criança, vai dando nome aos bois, que deve se posicionar sempre ao lado do paciente. E aí vem a técnica do espelho, que o terapeuta toma o papel do paciente e atua, e este observa fora de cena. A performance é a mesma do cliente no falar e na expressão. Logo a seguir, averigua-se com o cliente como ele se sentiu ao ver como atua no mundo naquela situação. Em resumo, imita a criança. Essa é a técnica do espelho. Técnica da inversão de papéis. Consiste em a criança tomar o papel do outro e esse tomar o seu papel. Dessa forma, só há verdadeira inversão de papéis quando as duas pessoas estão presentes. Então tem solilóquio, que consiste em se pedir à criança que pense alto diante de situações que possa estar dramatizando ou descrevendo, e é um monólogo em situação. Ela reflete em voz alta e associa livremente em torno da ação ou da representação dramática, na qual se enriquece de pensamentos e sentimentos que não expressou no diálogo durante a dramatização. Tu vê que tem bastante conceitos aqui, né? Técnica de inversão de papéis, solilóquio. Então tem que pedir para a criança que pense alto diante de situações que pode estar dramatizando ou descrevendo. Então solilóquio é um pensar alto. É como se fosse um monólogo em situações, tipo a criança fala consigo mesma. Então é isso que eu entendi aqui. E tem a maximização, que a proposta é pedir ao cliente que maximize um gesto, uma forma verbal, uma postura corporal que se apresente durante a expressão de seu conflito. Daí por isso que a gente, ou eu, futuro terapeuta, tem que estar bem atento a essas questões. E aí vem a concretização, que consiste na materialização de objetos inanimados, emoções e conflitos, partes corporais e outros por meio de imagens, movimentos ou falas dramáticas. O terapeuta pede que o paciente lhe mostre concretamente o que essas coisas fazem com ele e como fazem. Então faz a criança falar na prática ali as coisas, né? E aí o texto fala a prática, que sempre traz, cada aula traz 5 temas e um na prática. Vamos ver o que diz aqui, ó. O brincar no comportamento infantil se revela como uma atividade, pode-se dizer, natural. Então já é uma coisa que vem espontânea. Já aprendemos que as associações produzidas pela criança por meio do lúdico circunscrevem seu universo mental. Tipo, vai constituindo o universo, a mente dele. Na psicoterapia, a sequência de brincadeiras ou desenhos revela-se como associações correspondentes às verbalizações dos adultos. Então, tipo, a criança reproduz as falas que elas ouvem através do brincar.
Assim como a resistência é um fenômeno que ocorre no adulto, por meio de pausas, mudanças de tema, silêncios. Com a criança também isso pode ocorrer. Então vê que não é só o adulto. Por exemplo, quando durante a sessão uma criança recusa brincar, pode estar ocorrendo uma resistência. Certo, pessoal? Então foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Eu aprendi bastante aqui, claro que depois eu vou rever o vídeo, tudo para fixar bem mais. Então talvez, se quiserem, podem ver 2 vídeos ou o mesmo vídeo várias vezes, fica a critério de vocês aí. Qualquer dúvida deixem nos comentários aqui e espero vocês na próxima. Valeu!